O legado de rei Salomão 970-930 é marcado por sua sabedoria, riqueza e influência. Ele foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba, e governou por cerca de 40 anos. Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança, e expandiu o comércio e as alianças com outros povos. Ele também escreveu livros da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, e compôs milhares de provérbios e cânticos. No entanto, Salomão também se desviou de Deus no final da vida, seguindo outros deuses e se casando com mulheres estrangeiras. Seu reinado foi um período de glória e decadência para Israel. Bem-vindo ao Sábio Moderno. Agora vamos refletir algumas frases de grande influência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios capítulo 9 versículo 10. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios capítulo 17 versículo 22. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes capítulo 9 versículo 10. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes capítulo 7 versículo 8. Não diga, porque os dias passados foram melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Eclesiastes capítulo 7 versículo 10. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambos os punhos cheios com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 4 versículo 6. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eclesiastes capítulo 9 versículo 18. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1 versículo 9. O que é torto não se pode endireitar, o que está faltando não se pode calcular. Eclesiastes capítulo 1 versículo 15. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Eclesiastes capítulo 7 versículo 1. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, do que ouvir alguém a canção do tolo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes capítulo 7 versículo 2. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eclesiastes capítulo 7 versículo 3. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16 versículo 32. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios capítulo 19 versículo 1. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios capítulo 15 versículo 16. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendas com injustiça. Provérbios capítulo 16 versículo 8. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios capítulo 16 versículo 32. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 17 versículo 17. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios capítulo 18 versículo 24. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Provérbios capítulo 17 versículo 9. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios capítulo 27 versículo 17.
Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios capítulo 25 versículo 11. Como água fresca para a garganta cansada, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Provérbios capítulo 25 versículo 25. Como o mel é doce ao seu paladar, assim o conhecimento é agradável para quem o adquire. Provérbios capítulo 24 versículo 13. Como o leão que ruge o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Provérbios capítulo 28 versículo 15. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios capítulo 25 versículo 28. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Provérbios capítulo 26 versículo 11. Como o vinagre para os dentes, e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Provérbios capítulo 10 versículo 26. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. Provérbios capítulo 11 versículo 22. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios capítulo 25 versículo 11. Como o perfume alegra o coração, assim o encanto do amigo dá ânimo. Provérbios capítulo 27 versículo 9.